E mesmo assim, Deus colocando todos esses prodígios, Deus manifestando o seu poder, mesmo Deus manifestando a sua glória na frente daquele povo todavia sempre se rebelava contra o seu Senhor. Para Israel nunca estava pão que o Senhor fazia. E podemos ver que, segundo a palavra de Deus diz, que ele amou Israel, em ponto de comparar Israel como um filho e ele como um pai. Eles como Deus e eles como servo. E uma terra que manava leite e mel, uma terra que duraria há 3 dias, mas pela desobediência demorou 40 anos por causa da sua desobediência. Mas podemos ver que mesmo Israel desobedecendo a Deus, Deus nunca desamparou Israel. Deus levantou homens cujo era tomado pelo Espírito de Deus, espírito de valentia, de coragem, que trazia uma revelação divina para aquele povo. Mas podemos ver que esse povo, chegando aqui em Isaías e também Jeremias, podemos ver que Deus levanta tanto Isaías, tanto Jeremias, para poder exortar Israel. Por que exortar Israel? Porque Israel estava adulterando contra o noivo. Israel vivia à base de pecado contra o próprio Deus. E Deus, por amar Israel, começa a repreender Israel de uma tal forma que Deus, mais à frente, vai entregar Israel na mão dos seus próprios inimigos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, Deus de poder, Deus de glória, santo é teu nome, louvado Mas podemos seja. ver que aquele Deus que estava tomado de amor e também de misericórdia, chega um tempo que Deus vai rejeitar Israel. E por que essa rejeição? Por causa da desobediência. E assim acontece nos dias de hoje. Deus está rejeitando a igreja Eita Deus, pela desobediência. eita glória, Para você achar que é melhor do que seu irmão, eita Pai, ou melhor do que sua fala irmã, Jeová, ou porque aleluia, achar que o pecado da sua irmã é mais grave do que o seu, sendo que Deus fala que pecado é pecado, não existe pecadinho ou pecadão. Então podemos ver que aquela nação eleita por Deus desobedecia o seu Senhor, mas Deus, através da vida do seu servo Isaías, traz uma promessa que ela já se cumpriu. Isaías 53:3 diz: e ele era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, espremido no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos deles caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, contudo nós os consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Podemos ver que Deus sempre teve um plano. E esse plano acontece no Jardim do Éden, quando o primeiro julgamento acontece, que 4 pessoas são julgadas: Eva, Adão, serpente e Satanás. Ali acontece o primeiro julgamento. E esse julgamento Deus faz uma promessa para uma geração que veria totalmente o poder de Deus. Uma promessa também para Satanás, dizendo: Satanás, do ventre dessa mulher nascerá um que você vai morder o calcanhar dele, você vai ferir, mas ele vai esmagar a sua cabeça. aleluia, glória a Deus. Então podemos ver que essa promessa, ela não é de agora. É uma promessa que durou gerações, que durou 2000 anos, para que essa promessa viesse se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, vendo que
que falasse com Israel. Israel ainda tinha um coração endurecido diante do Senhor. Então o Senhor, ele relembra o que Abraão fez, o que Abraão ia fazer. Abraão sobe ao monte para sacrificar o seu único filho. Ele só tinha aquele menino. Para ele, talvez, quem sabe, na sua velhice, ele não teria nenhum mais. Verdade, Senhor. Eita, Deus. Mas ele depositou a confiança no seu Senhor. Aleluia, glória a Deus. E é isso que não fazemos mais, igreja. No primeiro tempestade, no primeiro vendaval que assim passamos, murmuramos contra o Senhor, desistimos da promessa, da coroa de vida eterna, da salvação que Deus falou, que está preparado para todos aqueles que o amam. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A Deus, poder, Deus, glória. Então Deus, Ele se lembra daquela atitude. Quem sabe, Jesus estava brincando, e Ele olha para o lado e diz: chegou a sua hora, filho. Eu preciso te usar. Eita, Senhor, glória. Porque a terra está levada de maldade. Satanás está matando, corrompendo o meu povo, fazendo que o meu povo venha se prostituir diante da minha face. Quem sabe Jesus olha para o seu Pai, porque Jesus, Ele é a palavra, e a palavra está dando o princípio. O verbo é a palavra. Eita. Então Jesus fala: Pai, eis-me aqui, Glória a Deus. faça a tua vontade. Então Jesus sai de dentro de Deus agora, e é levado pelo Espírito Santo. Glória a E Deus. aquele Espírito, quem sabe nesse exato momento ele estava rodeando a terra, procurando uma mulher virtuosa, que orava, que buscava Deus, que tinha um temor incontrolável. Quem sabe o Espírito Santo está assim: quem eu vou? Aonde eu vou gerar? Aonde? Quem? Aleluia. Então, por um momento, Oh, glória. o Espírito Santo de Deus que sai voando. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Apresenta diante de Maria e fala: Maria, bem-aventurada és tu, porque dentro do teu ventre será gerado um Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dentro do teu ventre sairá o guia de Israel. Glória a Deus. Dentro do teu ventre será o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe aquela mulher se espanta, porque como assim? Como eu vou ficar grávida sem ter relação? Então o Espírito Santo de Deus acalma ela. O que é gerado do céu não vai do homem. O que é gerado do céu é do Espírito. Então o Senhor enviará o Espírito dele dentro do teu ventre, mulher. Quem sabe o Espírito Santo não começa face a face com Maria para o tranquilizar. Aleluia. Glória a Deus. Só que tinha um problema. Maria estava prestes a se casar. E ao lado de Maria tinha um homem muito justo, um homem íntegro, um homem que não aceitava mentira. E quando ele percebeu que Maria estava grávida, sabe o que ele quis fazer, pastor? Ele quis fugir. Ele quis ir embora. Então aí nós podemos ver o poder de Deus. Que o anjo do Senhor vem até José e fala: José, o que é gerado no ventre dessa mulher não vem do homem, não, José. Eita, Deus. Por mais que a tua mulher não te traiu, não, José. Glória O que a é Deus. gerado do ventre dela é gerado do Espírito Santo do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Oh, Deus de poder, Deus de glória. Santo é teu nome, louvado seja, exaltado seja, Pai. Engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Então, Oh, Pai José fica Santo. maravilhado. Porque José tem a oportunidade de ver o nascimento diante daquele que tem todo o poder.
que tinha um homem zarrão, ignorante, soberbo, duro de coração, que achava que o poder dominava ele, que ele podia fazer todas as coisas, mas mal ele sabia que aquela criança não era normal, aquela criança era sobrenatural, com ele não poderia poder, com ele não tinha quem caçar, porque a promessa de Deus ia se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Mas mesmo assim, o nascimento dele não foi fácil. Porque Maria presta a ganhar um menino. E esse menino, ele não vai nascer num castelo ou numa cama de ouro. Embora que ele era descendência de Davi, ele não nasceu